Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre design didático. Todas as vezes que a gente ouve a palavra design, nos vem logo a ideia de organização, de projeto, de sistematização. Mas quando a gente tem esse adjetivo didático junto dele, a gente pensa que é tudo isso pensado e organizado para ser um meio, uma maneira de ensinar alguma coisa, de transpor o conhecimento para alguém. Então é um pouquinho hoje que a gente vai trabalhar, certo? Usando um texto disponibilizado pelas professoras Costa e Marins, ela trata do tema design didático e faz uma menção bastante interessante para as interfaces. Ela diz que quem está preocupado em fazer um design didático tem que se preocupar com as interfaces. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. O que são essas interfaces, né? Então, antes disso, a gente vai começar a pensar como é que a gente se comunica no processo didático. Então, mídias de comunicação, mídias sociais e ambientes virtuais de aprendizagem são interfaces entre o que se deseja comunicar, essa é uma questão bastante importante, o que se deseja comunicar, a quem se dirige a comunicação, e então a gente vai dizer que essas interfaces são os mediadores. É muito importante a gente ter bem definido a quem a gente quer comunicar alguma coisa, porque isso vai deixar a interface com aspectos que atendam a esse público, né? E outra coisa importante é pensar o que se deseja comunicar. Quando a gente pensa no que, a gente vai pensar no conteúdo, né? Na maneira, inclusive, de como a gente vai comunicar. Então, a gente podia pensar o seguinte: como que alguém que está preocupado com o design didático, quais são as questões que ele deve ficar antenado? Então, tem que atender ao usuário padrão, como eu já tinha falado. Tem que ser uma interface fácil de ser utilizada, ela não pode ser complicada, a pessoa não tem que fazer um curso para poder entender como é que usa esse design, tem que ser uso, né? A usabilidade é uma questão importante. Ela deveria se fundamentar em alguma teoria de como que as pessoas aprendem. Aquele público que está tratando, como que aquele público atende? É criança? É adolescente? É adulto? A gente está no mundo corporativo? A gente está no mundo universitário? A gente está no mundo da pós-graduação? Então, como é que um aluno da pós-graduação aprende? Como é que um aluno de graduação aprende, né? Então, quais são os estilos de aprendizagem? Como é que são as mídias para cada um desses estilos? São coisas importantes que a gente deve conhecer. Ao mesmo tempo, ela tem que ser simples. Ela não pode ser rebuscada, cheia de desenhinhos, cheia de muitas setas, informações que não causem boa impressão, que causem confusão, porque o importante é o que a gente vai falar, o conteúdo. Então, para isso é importante ter a organização da informação. Ela tem que ser sistematizada, ela deve atender aos objetivos cognitivos, de preferência numa escala de complexidade para atender níveis cada vez mais complexos de aprendizagem. Ela tem que tem que haver uma credibilidade naquilo que está se apresentando. De outra forma, o aluno, né, o aprendiz vai olhar de maneira desconfiada. E é importante também preocupar agora com o design, com a questão estética, né? Não rebuscar nas cores, não inventar muito, não causar confusões, usar boas fontes, usar boas imagens, né? Então, isso é muito importante. Para que você, né, possa visualizar isso de alguma maneira, é legal dar uma olhada lá no artigo que a gente está disponibilizando nas referências, ok? Um abraço e cuidado na hora de fazer o seu design didático.